Oi, tudo bem? Bom, então vamos lá ao nosso tema, resistência à mudança. Bora, bora que bora. Vamos já, não vou aqui empatar, vamos partilhar a tela com vocês. Ora bem, este eu não sei se é o PDF. Onde é que está? Deixa eu ver se este é o PDF. Acho que está gravado em PDF. Bom, então bora lá. Conversas com a Vera, de volta a casa e vamos falar sobre resistência à mudança. Bora. Bora que bora para nós podermos, então, resistência à mudança. Hoje vamos falar sobre resistência. Esta é uma aula que vai vais descobrir muitas ideias novas, ok? Quebrar barreiras e transformar a vida de muitas pessoas. Com o quê? Com a partilha deste conhecimento com o próximo, com quem vive contigo, com quem está contigo. Não necessariamente hoje, no primeiro dia, mas nos próximos dias tu começarás a receber, a perceber muitas mudanças e muitas transformações, tá bem? Portanto, fica atento para notar essas mesmas mudanças, essas mesmas transformações em ti. A resistência do consciente. Nós vamos falar de três assuntos, está bem? O primeiro é a resistência ao consciente, do consciente, depois vamos falar sobre a resistência do inconsciente e vamos falar sobre o nojo. Ah, espera, o que é que o nojo tem a ver com resistência à mudança? Então, bora que tu já vais perceber tudo, tudo direitinho, está bem? Só vou acrescentar aqui um bocadinho para eu poder ler melhor e vocês também aí em casa, está bem? A primeira forma de resistência é a resistência no sentido de não aceitação, tá bem? Costumo dizer que a resistência ao passado gera depressão e a resistência ao futuro, ela gera ansiedade. Então é disso mesmo. Então fixa bem esta palavra, resistência ao passado, à mudança do passado, ela gera depressão. E a resistência ao futuro, ela gera ansiedade. Tá bem? Esta resistência manifesta-se como eu não aceito o que vivi no meu passado, eu não aceito o meu futuro, preciso controlar cada detalhe do meu dia, cada passo que dou. No entanto, isso foge do nosso controle, pois nós não temos controle sobre nada. Nada, absolutamente nada. Nem sequer o controle de ir à casa de banho. Quando dá vontade, tens que ir mesmo. Podes até estar a apertar um bocadinho, mas depois vais. Então, tu não tens controle de nada. Joga fora isso é já uma barreirinha, já um tijolinho que tu precisas de tirar de ti, que é o achares que tu tens o controle sobre alguma coisa. Tu não tens controle sobre nada, nada. Tu podes é planear. Opção A, opção B e depois ver como é que dá. Agora, controle mesmo, não. Nem as tuas, quanto mais a dos outros, ok? A falta de controle causa-nos ansiedade. Quando dizemos, você está a resistir, referimos-nos à resistência no sentido de não aceitar. Eu não aceito, queria que tivesse sido diferente, ok? Para mudar a nossa realidade, precisamos aceitar as coisas como aconteceram ou aceitar que não temos controle sobre o nosso futuro. Só isso podemos viver livremente, só assim podemos viver livremente. Enquanto tentarmos controlar ou tentarmos controlar, né, a nossa vida, estaremos fadados ao fracasso. A nossa vida não sairá do lugar e ficaremos travados. Agora vamos abordar outro tipo de resistência, a resistência do ego ou a resistência do nosso inconsciente. Tá bem? Sim, o nosso ego, o nosso inconsciente, ele prende-nos muito à mudança. Tá bem? A resistência do inconsciente. Vamos começar pela infância, pois é onde tudo começa e depois eu explicarei de forma mais didática para facilitar a nossa compreensão ou compreensão sobre este assunto, que ela é muito sensível, tá? Quando falamos a tua internet está a travar, o teu áudio não está a funcionar, a imagem está trava, é resistência. Caiu a conexão, é resistência. Estou-me a referir a esse tipo de resistência. Há pouco, quando eu estava a fazer o primeiro vídeo a referir como é que tudo se ia acontecer, como é que tudo ia acontecer hoje, com as gravações deste conteúdo, a minha câmera ela estava completamente a desfocar. Então, o meu inconsciente ele estava a resistir a esta mudança, porque é a primeira vez realmente que eu faço desta forma, que eu entrego o conteúdo primeiro, vocês analisam e depois futuramente, em janeiro, eu já vou dar uma antecedência com o conteúdo para vocês poderem
ter mais tempo para assimilar o conteúdo e depois então fazemos interação. Ok? Mas um passo de cada vez. Então isto é uma mudança, então é uma resistência à minha mudança interna. Ok? Então, desde o nascimento, começamos a desenvolver-nos e passamos pelas primeiras etapas de formação, desenvolvimento, não é? Desenvolvendo então os nossos traços de caráter, que vocês já ouviram falar neles. Começamos a engatinhar, depois a ficar de pé, a apoiar-nos sozinhos e finalmente a dar os primeiros passos. Nesta fase é muito comum, embora não seja regra, que as mães tenham medo de que os filhos se magoem, não é? Como é óbvio. É comum que as mães tenham ciúmes quando a criança se aproxima do pai ou de outros adultos, pois foram elas que cuidaram até então. Ver a criança caminhar na direção do pai ou sorrir para outra pessoa pode ser doloroso para a mãe. A mãe tem o impulso de trazer a criança de volta, de mantê-la por perto, muitas vezes por superproteção, não é? Com medo de que algo aconteça, como tropeçar, cair ou magoar-se, o que é normal, completamente natural da mãe, tá? Por causa dessa superproteção, a mãe pode acabar por manter a criança presa, o que pode levar a sentimentos de manipulação. Então é por isso que se desenvolve o traço do manipulador, não é? A criança começa a ter medo das coisas que gostaria de experimentar, pois a mãe mostra que é perigoso, assusta, xinga, grita: não mexas ali, não faças isso, volta para cá, tira a mão daí. A criança assusta-se cada vez que a mãe reage desta forma. Essas experiências diárias formam caminhos neuronais no cérebro da criança, criando uma mielinização que associa novas experiências a perigo. Ou seja, estas novas mielinizações associam, não é, que novas experiências sejam perigosas, não é? Ok? Então, é estes caminhos neuronais que são desenvolvidos na criança, de que o novo é perigoso. A mãe segura, retém, manipula e a criança começa a sentir medo de explorar o novo. Se nessa fase a criança sente o medo, e se retrai, sentindo-se manipulada, na vida adulta também sentirá o medo de encarar o novo, tá? A mente consciente, que representa no máximo 10% do que se compõe, diz: hoje ganhas X. Se ganhares X, Y, serás mais feliz. Poderás realizar os teus sonhos, comprar a casa e o carro que desejas. Mas o inconsciente não diz isso. O inconsciente diz: é perigoso, não sabes como é lá. A mamãe não deixa ir. A mamãe gritou para ficares aqui, para ficares parado. É assim, conscientemente nós temos a consciência de que queremos ganhar mais. Se ganharmos mais, somos mais felizes, conseguimos comprar coisas, realizar sonhos. Inconscientemente, temos aquele bloco energético que nos prende e que nos faz ficar no lugar onde nós estamos, pelas experiências que nós adquirimos em criança, ok? Neste momento surge o medo inconsciente daquele impulso que, mesmo sem perceber, nos segura. Quando lutamos contra algo, mesmo que queiramos avançar, o nosso inconsciente, que possui uma frequência vibracional e energia, pode influenciar o que está ao nosso redor. Porquê? Porque é a frequência que nós estamos, a energia com que nós estamos, ok? Isso pode resultar em situações inesperadas como um pneu furado, um vizinho a pedir ajuda, um filho doente, um acidente de carro ou até mesmo problemas com o telemóvel. Quando o quê? Quando o nosso inconsciente ele quer impedir o nosso avanço, então arranja todas as coisas possíveis e imaginárias para que nós não alcancemos aquilo. Esses eventos podem impedir-nos de cumprir compromissos importantes que poderiam mudar e transformar a nossa vida. Essas situações ocorrem porque, na infância, a nossa mãe nos segurou e impediu de explorar o mundo. O inconsciente registou esses nãos e hoje temos dificuldades em dizer sim sozinhos. Aqui uma nota que eu quero acrescentar, que não está aqui. Atenção que cada mãe age com a consciência que tem para agir no momento em que está a agir.
e age com as ferramentas, ou seja, age com as ferramentas, com o conhecimento que adquiriu de quem? Da mãe, da sociedade e das experiências de vida que teve ao longo da vida. E ainda acrescentou mais as coisas que ela poderia acrescentar aos filhos. Por isso, nós agimos com a consciência que temos. Então, agora não te vais recriminar, tá bem? Não vais criar daí um ponto de resistência para a tua mudança. Já está feito, não podes mudar. O que podes fazer, para fazeres diferente a partir de hoje com os teus filhos, talvez com os teus netos também. Ok? Então vamos lá. E se não te encaixas nisso, está tudo bem. Segue aqui a aula. Conscientemente sabemos que é melhor avançar, mas o inconsciente tem medo. As- eu passei aqui um pulo, não foi? Então, esses inventos, né? Eu estava a falar dos inventos do pneu furado e por aí vai. Então, esses inventos podem impedir-nos de cumprir compromissos importantes que poderíamos mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Então, essas situações ocorrem porque, na infância, a nossa mãe nos segurou, impediu de explorar o mundo. O inconsciente registou esses nãos e hoje temos dificuldade em dizer sim sozinhos. Conscientemente, sabemos que é melhor avançar, mas inconscientemente temos medo. A resistência não é má, é apenas um mecanismo de defesa para evitar sofrimentos e situações desconhecidas. E esses mecanismos de defesa, eles são desenvolvidos lá nas fases de desenvolvimento dos traços de caráter, desde a gestação até aos 5, 6 aninhos de idade. Ok? São os 5 traços de caráter que eu já tenho vindo a falar. Essa resistência, então, ela mantém-nos presos em situações que impedem o nosso crescimento. Ficamos quê? Estagnados ou até mesmo regredimos devido à necessidade de segurança materna que tínhamos na infância e que agora sentimos falta. Isso é evidente em atendimentos e interações que eu tenho com as pessoas. Por exemplo, adultos que tiveram mães incentivadoras e apoiadoras na infância, que permitiam que explorassem e se arriscassem, tendem a ser mais destemidos na sua vida adulta. Essas mães deixavam os filhos subirem em árvores, pularem no sofá, andarem de bicicleta, sem medo de que se magoassem. Se magoassem, tudo bem, pois faz parte da vida e a cura é possível. E aqui estou a referir bem aqui o sem medo, porque eu posso deixar fazer as coisas aos meus filhos, todas estas coisas que eu nomeei agora, mas ter medo. E esse medo, ele é transmitido através da minha vibração aos meus filhos. Então eles ficam com medo. Não adianta eu deixar fazer se eu tenho medo, ok? Se eu transmito esse medo aos meus filhos. Pessoas destemidas na vida adulta conseguem alcançar os seus objetivos porque não precisam da aprovação ou segurança materna. Eles receberam apoio e incentivo na infância, o que é uma característica comum entre pessoas bem-sucedidas em diversas áreas. Ok, por outro lado, aqueles que têm dificuldade em crescer e sair do lugar, muitas vezes foram super protegidos lá na infância, tá bem? O desenvolvimento na infância é crucial. O quanto a mãe incentivou ou segurou a criança, o quanto ela tinha medo ou apoiava, mesmo com medo, influencia diretamente o desenvolvimento da criança. Quando os pais são super protetores, uma parte do cérebro chamada córtex órbito frontal, responsável por ensinar a lidar com a frustração. Não se desenvolve completamente, tá bem? E isto já está comprovado pela ciência. Esta parte do cérebro precisa ser desenvolvida até aos 7 aninhos de idade, tá bem? Se a criança não aprende a lidar com a frustração até aos 7 aninhos de idade, ela não consegue enfrentar desafios sozinha. Sempre teve a mãe que a ajudou, incentivou e segurou a mão. Se a mãe nunca deu espaço para a criança se afastar e explorar esta parte do cérebro, não se desenvolve. Quando os pais acham que têm a obrigação de fazer os filhos felizes a qualquer custo, evitando que sofram ou se sintam mal, a criança não desenvolve esta parte do cérebro, ok? Na vida adulta é fácil para ela entrar em depressão, pois tudo
a deixa deprimida, porque não desenvolveu esta parte do córtex órbito frontal, esta capacidade de lidar com a frustração na vida adulta, ok? A mãe não estará mais presente para ajudar e fazer tudo por ela, e ah, isso não faz parte da vida dessa criança, porque ela, como ela não consegue lidar com a frustração, ela não sente mais a presença da mãe, então ela entra em depressão. E nós vamos falar no próximo encontro sobre o nojo, tá bem? Então aqui nós falamos sobre consciente, inconsciente, tá bem? Se tiveres alguma dúvida, já sabes, deixa aqui por baixo nos comentários ou no lugar das mensagens, ou então coloca aí se ainda vais a tempo e queres estar presente neste evento que vamos ter hoje através da plataforma do Zoom. Aponta aí no teu livrinho as tuas dúvidas, porque nós vamos interagir bastante, vamos fazer a nossa dinâmica e o nosso exercício meditativo, tá bem? Os nossos dois exercícios. Vai decorrer a dinâmica normal, apenas não vou projetar como estou a fazer aqui o conteúdo e vamos falando e abordando as vossas dúvidas. E acho que assim torna o encontro, a dinâmica mais dinâmica, tá bem? Não sou muito bem, mas vocês perceberam bem o que eu quis dizer. Bom, um abraço